Vamos orar? Senhor, nós estamos diante do Senhor, um momento precioso, onde nós estamos aprendendo segundo o seu reino, e te pedimos que o reverendo Jorge Barro, ele seja um instrumento de verdade e de transformação para nossas vidas. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente, que o Senhor possa imprimir em nossos corações a sua vontade. É o nosso profundo desejo, que esse momento seja um momento de preciosidade para a nossa vida, onde a gente possa parar para refletir onde é que nós estamos errando, onde é que nós poderemos acertar e disponibilizar o restante de nossas vidas para aquilo que for bom para o seu coração. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Tá, isso aqui é coisa prática. Podem sentar, gente. Boa tarde, gente boa. Os corajosos e as corajosas. Que bom, obrigado porque você veio e pelo seu desejo de participar. Ontem nós iniciamos uma reflexão tentando discernir o que é a missão de Deus, na ideia de que quais são os passos ou os primeiros passos para termos uma comunidade, uma igreja missional. Então, a minha preocupação ontem foi tentar discernir com vocês que o primeiro passo é entender o que é missão. Fizemos isso ontem, não? Vocês entenderam? Será que ainda ficou dúvidas a respeito disso? Todos que estão aqui estiveram ontem, ou melhor dizendo, quem não esteve ontem aqui, para eu saber com quem... Todos estiveram, né? Antes de que eu fale algumas outras questões, alguma questão, alguma contribuição, alguma dúvida a respeito do que nós vimos ontem? Alguma contribuição, exemplo? Ficou claro para vocês? Aí faria o quê? Tanto é que o pessoal, acho que de propósito, nem apagou o quadro. Aí está. Então, ficou claro para nós ontem, espero. E na própria palavra do René Padilha, depois da noite, ele mencionou, porque ele estava aqui, aquilo que nós fizemos ontem, a respeito das 4 grandes dimensões da missão. A dimensão pessoal, volto a dizer, alguns gostam de colocar aqui espiritual. Eu prefiro não, porque se nós colocarmos aqui a reconciliação do ser humano para com Deus e dizer que isso é espiritual, então a nossa tendência vai ser dizer o quê? Que as outras dimensões são o quê? Não espiritual. E é por isso que muita gente então entende que a igreja não se envolve com a questão ambiental, porque isso não é espiritual. Aí é um problema muito sério. Então, muito cuidado com isso. Então, nós missiólogos, né, aqueles que militam no campo da teologia, assim, a gente procura ter cuidado com a palavra que você usa, porque essa palavra exprime um conceito, então a gente tem que cuidar com isso, né? Então nós vimos nessa dimensão espiritual do ser humano que tinha intimidade passou a ter intimidação. Vimos a segunda dimensão, que é uma dimensão para dentro, no sentido de interiorização, o ser humano em paz com ele mesmo, né? O ser humano conciliado com ele mesmo. Então essa é uma dimensão, pode ser chamada de psicológica, inclusive alguns chamam de psicológica. O Howard Snyder, ele chama de intrapsíquica, para dentro, bem para dentro mesmo.
eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. Essa é uma dimensão muito importante. Por exemplo, vocês se lembram quando o apóstolo Paulo, se despedindo da igreja de Éfeso, aos presbíteros que ele encontra numa cidadezinha próxima de Éfeso, chamada Mileto, ele se encontra com esses presbíteros e vai dar as suas últimas recomendações. E Atos 20, 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja presbiteriana batista de Deus, a qual ele comprou com o precioso sangue do seu Filho. Talvez fique assim meio poético, esse atendei por vós e por todo o rebanho. Na linguagem mais comum, e Paulo está dizendo o seguinte para aqueles presbíteros: cuide de você para que você tenha condição de cuidar do rebanho. Não pense que você vai cuidar do rebanho sem cuidar de você. Isso é intrapsíquico. Percebem? Como que eu, como líder, vou querer me atrever a cuidar de um rebanho que é de quem? De Deus, sem que eu não cuide de mim. Sem que eu não cuide de mim. Esse cuidado de mim está espalhado pela Escritura. Você vai encontrar muitos salmos de Davi que ele visava cuidar dele mesmo. Por exemplo, olha para este salmo com essa perspectiva, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas elevadas demais para mim. Pelo contrário, fiz, não foi Deus, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança se aquieta nos braços de sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Uma alma apaziguada, de bem com ela mesma, conciliada com ela mesma, só vai gerar o que termina o salmo: espera, esperança, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Como que nós seremos produtores de esperança se nós vivemos uma turbulência constante na nossa vida? Agora, quem é que calou a alma do salmista? Quem é que deu um comando para a sua alma dizendo, e em outro lugar ele diz o quê? Volta, ó minha alma. Volta porque ela foi aonde? Longe demais. A alma foi indo embora, os teus sentimentos, a tua vida está indo embora. Então, essa segunda dimensão é uma dimensão muito importante na nossa vida, especialmente para todos nós que aqui estamos e que somos líderes. Como nós queremos cuidar dos outros se nós não damos conta nem da nossa própria vida? Por isso que o princípio bíblico está correto. Aquele que quer ser um bispo tem que fazer o quê? Que cuide bem da sua própria casa, da sua própria vida, da sua própria instância. Então esse cuidar de nós, ele é muito importante. E tem gente que no frenesi dos dias atuais e por causa da pressão mercadológica sobre a igreja, não consegue apaziguar a alma, não consegue descansar. Atividade em atividade, atividade, ativismo, e aí a gente vai perceber líderes estressados, ou não, pastores completamente sem agenda, estressados, alguns obesos não por doença, mas por descuido. Agora mesmo eu vim conversando com um colega aqui, não vou dizer quem é, aluno da nossa faculdade, me ligou e disse assim: pastor, muito obrigado por ter orado por mim, estou bem. Os médicos, estou no hospital ainda, os médicos acabaram de dizer para mim que foi um milagre o que aconteceu comigo. Ele teve uma trombose no cérebro, não sei nem como é que é isso, e não deu sequela, não deu nada. Falei, é um milagre, preciso rever a minha vida e a minha agenda. Ah, entendi. Agora ele vai rever a vida e a agenda dele. Eu viajo esse Brasil para cima e para baixo, ando com pastores há mais de 32 anos na minha vida e ministério. 32 anos devotados a investir em liderança, em pastores e seminaristas. Por isso escrevi o livro Pastores Livres. Queria
humildemente, né? Eu nunca faço isso. Quem me conhece sabe que eu não faço. Eu não recomendo as minhas próprias leituras, não porque eu não creio, porque eu tenho vergonha. Eu não recomendo. Você leu, né? Ele me perguntou como você, presbiteriano, escreve um livro daquele Pastores Livres. A minha pergunta é outra. Eu quero saber como que os presbiterianos, depois que eu escrevi, vão permitir que eu fique ali dentro, né? Porque de fato, na minha experiência pastoral, eu compartilhei naquele livro os 5 grandes cativeiros ministeriais que os pastores se colocam ou se deixam colocar e depois não conseguem mais sair. E para sair, vai ter que passar por um processo muito difícil. Pastor, o que marcou muito a minha vida, que diz assim: quem morre por uma denominação é capaz de matar por ela. É isso mesmo, quem morre pela denominação é capaz de matar por ela. Nesse livro eu relato 5 cativeiros ministeriais. E depois você pode comprar e ler. Um deles, de fato, é o institucionalismo, que é um cativeiro que, uma vez que você entra, é complicado sair. Mas existem outros, né? Da autoimagem, da autoprojeção e coisas do tipo. Então, e uma das coisas que eu tenho percebido nos meus colegas pastores, não tem tempo para mais nada na vida. Não tem tempo. Não tem tempo. Por exemplo, não tem tempo para os seus amigos. Se tornaram cativeiros da igreja local, que é outro cativeiro que eu coloco. Não tem tempo para suas amizades. Eu não acredito em pastores que não têm tempo para suas amizades. Desculpa, eu não acredito. Eu não acredito. Não acredito em liderança pastoral que não investe tempo com as suas amizades. Eu não acredito. Porque um dos grandes alvos da minha vida, eu já disse isso para Deus e estou batalhando para isso, vai ser escrever o meu Romanos 16. Um dia eu vou escrever Romanos 16 na minha vida. Eu ainda estou falando dessa dimensão de cuidado de mim. A carta mais teológica do apóstolo Paulo qual é? Qual é? Romanos. A que mais fala de lei, pecado, teologia sistemática é Romanos, não é? Concordam com isso ou não? Não é a carta mais... O compêndio sistemático teológico de Paulo não é a carta aos Romanos? Como ele termina? Com gente. Com gente. Porque teologia tem a ver com gente. Ele diz assim: quero agradecer a Deus pelos meus, o quê? Cooperadores, colaboradores, companheiros de ministério. Se você não escrever Romanos 16, cara, você está perdendo o teu tempo. Perdendo o teu tempo. Quero agradecer a Trifena e a Trifosa, a Pérsides, eu quero agradecer a Rufo, a Síncreton, Filemon, eu quero agradecer ao Senhor. E no final ele explode de alegria e falei: um beijo para todos vocês. Ósculo Santo. É uma lista de nomes. Porque teologia não tem a ver com papel e com formulação dogmática. Teologia tem a ver com vida. Com vida. Então, por favor, irmãos e irmãs, olhem para suas amizades e não venha me dizer: eu não tenho tempo. Não é questão de tempo, você não tem prioridade. Eu coloco na minha agenda semanal lugar e espaço para os meus amigos. Eu coloco. E quem se relaciona comigo sabe que eu não sou homem de deixar e-mail lá escondido, mesmo no Facebook, seja o que for, eu respondo. Eu respondo. Alguns falam assim: eu não acredito que você respondeu a mensagem no Facebook. Você não acredita por quê? Qual o problema? Porque eu sou o quê? Eu não sou nada. Então, uma dimensão é nós cuidarmos de nós mesmos. Porque sabe de uma coisa? Não pense que os outros vão cuidar de você se você não investe nos relacionamentos com as pessoas. Eles não vão cuidar de você. A denominação não vai cuidar de você.
Hora que você pecar e cair, meu amigo, esquece, é você e Deus e ponto final. É igual Jesus em Jerusalém, é ele e o Pai. Pedrão, cadê Pedrão? Ó, see you later. Adiós, muchacho. Não tenho nada a ver com o Senhor, não. É Jesus e Deus. Então cuide de você. Cuide de você. A terceira dimensão que nós vimos ontem foi a dimensão social. Essa dimensão social não é apenas um relacionamento meu para com o outro, mas é um relacionamento com o meu entorno, com a sociedade. E Deus, quando Ele coloca o ser humano no Jardim do Éden, Ele está construindo uma sociedade para o ser humano. E é isso que nós vimos ontem, essa dimensão social. E finalmente a dimensão ecológica. Ora, o que eu espero que tenha ficado claro? Que o projeto de Deus, chamado salvação, a ecologia da salvação, perpassa por relacionamento. E o que Satanás fez foi justamente quebrar o quê? Os relacionamentos. É o que o Snyder fala da ecologia do pecado. Então, o que a igreja é convocada a fazer? Ela é convocada a lutar contra a ecologia do pecado. E se posicionar contra a ecologia do pecado. Como instrumento de Deus, ela é agência do Senhor para enfrentar a ecologia do pecado. E a ecologia do pecado não se enfrenta apenas salvando a alma do sujeito. Está claro isso para vocês? A ecologia do pecado se enfrenta indo em cada uma dessas dimensões e resgatar tudo. Se você depois vai ver, especialmente Colossenses capítulo 1, Paulo tem uma expressão que ele usou muito, ele diz: todas as coisas, tudo, todas as coisas. Se você ler Colossenses capítulo 1, você vai perceber que Deus está restaurando o quê? Tudo, todas as coisas. É o alelon, esse também. O alelon, uns aos outros, orai uns pelos outros, consolai uns aos outros, exortai uns aos outros, amai uns aos outros, é o alelon. Paulo também usa muito essa expressão aí, né? Então, a igreja é convocada por Deus para quê? Para ser a shalom de Deus na sociedade. E shalom tem a ver com toda essa integralidade. Se a igreja então quer ser íntegra à missão de Deus, ela tem que fazê-la de forma integral. Até aqui ficou claro o que nós vimos ontem? Só uma breve revisão e recapitulação daquilo que nós vimos ontem, nesse processo. Jesuicidentemente falando, não é coincidência, eu estive há 10 dias atrás, passando 15 dias numa cidadezinha pequena, perto de San Diego, chamada Solana Beach, que é uma igreja presbiteriana que eu tenho relacionamento já há 18 anos. Essa igreja está estudando esse livro. Falei para você desse livro, Thales. Esse livro. Isso aqui. When helping hurts. Quando ajudar machuca. Olha o título do livro. Quando ajudar machuca. Subtítulo é How to Alleviate Poverty Without Hurting the Poor and Yourself. Como aliviar a pobreza sem machucar o pobre e você mesmo. Que livro, meu Deus! A igreja, se vocês fossem líderes daquela igreja, vocês teriam sido convocados e convocadas para estudar este livro. Então eles se reúnem uma vez por semana e estudam um capítulo e as implicações disso para a vida daquela igreja. Então eu cheguei a essa igreja, eles já tinham estudado até o capítulo 4, iam estudar o 5º capítulo, e o pastor da igreja me disse: pega este livro, pega a sua esposa
e gastem um tempinho lendo o capítulo 1 ao 4. Isso na tarde da reunião, que ia ser à noite. Falei, pô, que tarefa, né? Peguei minha esposa, depois do almoço, sentamos num lugar lá numa casa e começamos a ler juntos o livro. E eu fiquei impressionado. Aí chegamos no capítulo 5, preparados para discutir e refletir com eles à noite. Nesse processo de leitura, qual não foi a minha surpresa? Quando eu me deparei com um gráfico que os autores desse livro fizeram. E esse gráfico eu já tinha ele antes. Olha o gráfico, você não vai conseguir ver, mas já dá mais ou menos para perceber. Olha o gráfico aqui. O ser humano se relacionando. God, Deus. Self, você mesmo. Others, os outros. Rest of creation, resto da criação. Não são as 4 dimensões que estão aí? E ele está tratando isso para ajudar o pobre. Como que nós queremos nos atrever a ajudar o pobre sem antes, sem no processo não levar a ele? Porque não significa levar uma cesta básica para o pobre na favela ou na comunidade. Ou tem gente que quer ajudar os mendigos na rua e leva um sopão na Kombi da igreja. E acha que ele está ajudando o pobre. Ele falou, ei, você não está ajudando o pobre, você está hurting. Você está machucando o pobre. Uau, mas eu estou ajudando o pastor. Não, você está machucando. Eu tomei um susto quando eu peguei esse livro. Eu falei, peraí, eu preciso rever alguns conceitos que eu tenho. E uma coisa que ele colocou aqui, que eu não coloquei aqui, que a gente pode colocar, mas é porque eu não tenho mão para colocar, mas você coloca aí na sua cabeça, no gráfico que você está fazendo. E o Snyder trabalha isso. Como que o Snyder chama isso daqui? Ele chama de ecologia da salvação. E o que Satanás fez, a proposta dele foi a ecologia do pecado, da destruição. A palavra ecologia, ele mostra aqui, vem da ideia de eucumenê, e alguns levam para a questão ecumênica, seja lá, não vou me entrar na questão aqui, mas eucumenê é cuidar do quê? De quem? Da casa, criar do meio ambiente, criar do mundo. Então, ecologia não no sentido de árvore, de plantas ou de animais, mas ecologia, ou seja, o estudo do quê? Do sistema. Estão entendendo isso? Ecologia no sentido de cuidar, de perceber todo um sistema, e muito profundamente esses caras pegaram isso. Então, o que ele chama, o que ele coloca aqui, ó, para com Deus, joga uma seta para cima, vê se vocês entendem o que ele está colocando. Ele chama de sistema econômico, ou seja, o ser humano debaixo da economia de Deus, não no sentido financeiro, mas nós não usamos na teologia isso, economia no sentido da soberania. O ser humano está debaixo da economia de Deus. E o que é que nós queremos com a sociedade? Que todas as pessoas estejam debaixo do quê? Da economia de Deus. Não foi isso que Jesus veio fazer? Quando eu preguei lá, Thales, na igreja, na Episcopal Carismática, dizendo o texto de Lucas 4,46, é necessário que eu, disse Jesus, anuncie o evangelho do reino de Deus a todas as pessoas. Ou seja, o que é anúncio do evangelho do reino de Deus? Não é outra coisa a não ser querer que a economia, o governo de Deus esteja implantado
em todos os lugares. E as pessoas pegam aquele texto e falam assim, não, anunciar é pregar, é falar. Não é isso não. É que o governo, que todas as pessoas, o projeto de Deus para Jesus é que todas as pessoas, por meio deles, vivessem debaixo da economia de Deus. Domínio de Deus. O reino, George Eldon Ladd foi professor na escola que eu estudei, no Fuller. O reino de Deus já entre nós, e atenção, ainda não na sua plenitude. E esse conceito foi cunhado pelo George Eldon Ladd. Perfeito. Ele chama isso de economia de Deus, nessa primeira dimensão. Essa dimensão do self, ele chama isso de dimensão política. O ser humano é um ser humano político. O ser humano não deveria ser, especialmente dentro da igreja, um politiqueiro e nem fazer politicagem, mas ele é um ser político, porque ele vive numa sociedade, e cuja sociedade é a polis. Por isso o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipos que nós devemos viver, exercer a nossa cidadania. Filipenses 1, 27. Aos outros, ele vai chamar isso de sistema religioso, e depois a criação, ele vai chamar isso de sistema social. Ele fala social, político, econômico e religioso. Agora, a página seguinte desse livro, é exatamente o contrário. É que não dá para você ver. Depois você pega aqui e vem ver. Tudo isso que ele fez no anterior, ele linka de que forma? Tudo quebrado. Tudo quebrado. Porque o que Satanás veio fazer? Quebrar o sistema de Deus para a humanidade. Tudo quebrado. E como é que nós vamos lutar contra esse sistema demoníaco? Pregar o evangelho, trazer as pessoas para dentro da igreja. É o que a igreja faz. É o que a igreja faz. Bom, isso foi o que nós vimos ontem. Depois você pega esse livro, dê uma olhada um pouco mais, mas não leve embora não, tá? Deixa ele aqui. Como ajudar o pobre sem machucá-lo. Qual é a ideia central? A ideia central é: o pobre tem capacidade, o pobre tem talentos, o pobre precisa ser ajudado a que ele mesmo, junto com a comunidade de fé, o ajude para que ele seja também promotor da sua própria dignidade. Não simplesmente ir lá e dar. Não simplesmente ir lá e dar. Dá para o seu filho o tempo inteiro e você vai ver que tipo de ser humano você está produzindo para a sociedade. O americano tem muito essa, a grosso modo falando, né, meu irmão? Muito a grosso modo falando, e a grosso modo da igreja também. Também não dá para dizer de que igreja a gente está falando. Muito a grosso modo falando, né? Eles têm um bom coração, um bom desejo de ajudar. Muitas vezes repartem o que têm financeiramente. Muitos deles fazem o que eles chamam de short mission. Agora mesmo essa semana, uma equipe dessa igreja estava no deserto Afar, na Etiópia. Vão, ajudam a construir poços, etc. Então você encontra muita gente fazendo isso nos Estados Unidos, né? Você encontra. Mas você encontra também muita gente, ao fazer isso, fazendo de forma que não deveriam fazer, fazendo por, e não fazendo com. Então, acho que o grande desafio para eles, americanos, é fazer com e não fazer por. Porque eles voltam e a situação continua lá. Especialmente os que vêm em missão
de curto período, né? E também esse chamado movimento missional tem despertado a igreja americana, porque esse movimento chamado missional, a gente vai entrar agora um pouco, ele é muito mais uma resposta para a igreja americana do que para nós brasileiros, apesar de que muitas das suas literaturas nos ajudam dentro do movimento missional. Mas você, quando lê o movimento missional, você percebe, não nas entrelinhas, em letras garrafais, que é um movimento voltado para a realidade deles, especialmente a realidade de uma igreja que está para dentro, introvertida em si mesma, e que não consegue olhar e observar o mundo ao seu redor. Por exemplo, você sabe quantos latinos tem hoje dentro dos Estados Unidos? 50 milhões. Dos 300 milhões que tem nos Estados Unidos, tem 50 milhões de latinos. Eu não estou falando de imigrantes, estou falando de latinos. Mas até hoje, a igreja americana tem uma grande crise com os latinos. Qual? Não aceitam eles dentro da igreja. Você fala, é simples, eu responderia isso facinho. Não responderia não, não é tão simples assim. Não é tão simples assim, porque nós também temos as nossas mazelas de gente que a gente não inclui nas nossas igrejas. O negro, na minha igreja, é um problema. A igreja presbiteriana não tem negro. E por que não tem? E por que não tem? Mas não é só ela que não tem. Ela não tem. Agora eu me pergunto, e por que ela não tem? Então não é tão simples responder uma questão como essa, né? Eu preguei numa comunidade latina lá dentro dessa igreja. Eles têm uma comunidade anglo, 800 membros, e tem uma comunidade de 60 membros que são os hispânicos. Eles estão brigando para tentar entender, brigando no bom sentido, eles estão, o pastor é muito bacana. O que nós vamos fazer com isso? Se nós os integrarmos à comunidade anglo, eles não sabem às vezes falar inglês, as profissões que eles fazem são lavar carro, lavar casa, tirar lixo, cortar grama, em detrimento está lá um físico, um engenheiro, um PhD, eles não... Se você já foi pobre e entrou num ambiente rico, uma vez eu fui muito pobre na minha vida, muito pobre, e dou graças a Deus por isso. Mas eu caí na casa de um milionário, era um jantar. Pobre é uma desgraça, completa. Se tudo que vai acontecer, acontece por desgramado do pobre. Eu nunca tinha comido um filé mignon na minha vida, dessa altura assim. Olha que eu olhei para aquilo lá e falei assim, meu Deus, era um bicho, né? Não tem um filé alto? Eu só via isso em sapato de mulher, mas um negócio desse tamanho. Mas pobre é uma desgraça. Quando eu enfiei a faca, que ela foi sumindo assim, que eu botei na boca, a hora que eu botei na boca, eu peguei o nervo do filé mignon. Tu já comeu um nervo de filé mignon? A carne é macia, mas o nervo, meu amigo, o teu dente não quebra. E eu cutuquei meu amigo e falei assim, água. Ele falou, água. Quando desceu, parecia aquele negócio de desenho assim, que fez assim. Fiquei 3 dias com dor de garganta para botar aquele nervo para baixo. A praga, rapaz. Mas eles estão batalhando, viu? Assim, existem muita igreja séria querendo fazer coisa séria. Eles muitas vezes não sabem como, mas eles estão batalhando. Bom, vamos continuar o nosso diálogo. E gente, pode ficar à vontade, tá bom? Pode falar, criticar. Eu longe de mim dizer assim, isso daqui eu não abro mão. Não abro mão, de jeito nenhum. Para mim é isso. E toda a narrativa bíblica caminha para isso. Então, isso para mim não é mais um propósito para a igreja existir. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que missão de Deus
ou como alguns gostam de dizer, né, missio Dei, a missão de Deus, não é modismo não. Não é modismo não. Nós estamos aqui para isso. Para isso. Certa vez uma pessoa ao entrar na igreja, em uma igreja, teve a seguinte reação, abre aspas, ela disse: eu odeio entrar no escritório da igreja e ver na sala da reunião um quadro branco coberto com números. O número dos novos membros da igreja que queremos para este ano. O número de novas promessas financeiras. A igreja não deveria estar preocupada com números. A igreja deve se preocupar com a missão. Uma das coisas, e a gente, talvez o fórum vai trabalhar, é que o Leandro pediu para conversar com vocês, é a questão da missão integral e o movimento missional. Vai vir aí possivelmente, né? A missão integral e o movimento missional. A grande diferença entre ambos, se eu posso dizer, é que a missão integral busca integralidade e o movimento missional nem sempre. O movimento missional é mais uma resposta à igreja norte-americana e o movimento integral é um movimento que faz parte de todo um processo do mundo que começou lá atrás, desde Billy Graham em 66, em Berlim. De Berlim, 66, Billy Graham convoca um congresso internacional, batistão, conservador, como ele sempre foi e nunca deixou de ser. Convoca um congresso em 1966, em Berlim. O objetivo desse congresso era fazer vários outros congressos no mundo e regionalizar aquilo que aconteceu em Berlim, ok? Tranquilo até aí? Em 1969, fruto do Congresso de Berlim, 66, surge o primeiro Congresso Latino-Americano de Evangelização. O primeiro Congresso Latino-Americano de Evangelização, conhecido como CLAD. Congresso Latino-Americano de Evangelização. Onde foi? Bogotá, na Colômbia. Primeiro, quem convocou? Billy Graham. Pergunta para o Padilha, que aqui está ele, lá esteve, se tinha latino-americano na plataforma. O congresso é no nosso arraial, América Latina, e não tem os cucarachos falando na plataforma. Bom, nesse congresso aconteceu um episódio drástico, mas que Deus usou. E se você perguntar isso para o Padilha, ele possivelmente não vai falar. Ainda bem que ele não está aqui. Ele não vai falar. O Peter Wagner, que foi professor do Fuller, na calada do congresso, distribuiu um livro que levou o seguinte título: Evangélicos, radicais ou de esquerda? Então essa coisinha que falam aí de missão integral de comunista e tudo mais, já vem desde lá de atrás, não é de hoje não. Não vai parar tão cedo, e a caravana passa e os cães ladram. É assim na vida, a caravana passa e os cães, au, 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 au. Os cães ladram, mas a caravana passa. Ainda que seja uma caravana de ismaelita para levar José no Egito, ela passa. Ela passa. Isso causou um frisson no congresso. Você imagina, o congresso é na América Latina, estão falando os imperialistas
dentro da América Latina, os latino-americanos não estão falando, não podem falar, e o sujeito ainda tem a cara de pau de lançar um livro dele lá dentro, e ele americano, sendo missionário na Bolívia. Peter Wagner. Resultado, a males que vem, Deus não transformou o mal que foi feito a José em bem, ainda que tendo usado uma caravana de ismaelita. E lá vem vindo uma caravana de ismaelita. Quem são estes? Os teólogos latino-americanos. Os teólogos latino-americanos. Assim, no final do ano de 1970, novembro, entrando quase em dezembro, surge na cidade de Cochabamba, Bolívia, a Fraternidade dos Teólogos latino-americana. Não teológica ainda, se converteria depois. Ela surge como Fraternidade dos Teólogos latino-americanos. 2 brasileiros estavam lá, me digam. Robson Cavalcante, Dom Robson Cavalcante, e um batista. Quem foi? Richard Sturz, o pai, esteve lá. Portanto, membros fundadores da Fraternidade Teológica Latino-Americana. E claro que nessa turma toda, René Padilha, Samuel Escobar, Pedro Arana, Orlando Costas e Rolando Gutierrez Cortez, e uma turma de gente boa estavam lá. Eu tenho essa foto original desse grupo. Eu acho que foi no CLAD seguinte. Eu acho que foi no CLAD seguinte. Resultado: nos CLADs seguintes, o 2 em diante, quem passou a convocar? Não mais o que? A Associação Evangelística Bilíngue, não mais. Quem convoca? Aqui no nosso continente, nós temos o direito de fazer teologia a partir do nosso contexto, da nossa realidade, do nosso povo, da nossa cultura. A América Latina tem que deixar terra a ser evangelizada para ser uma terra que dela o evangelho também pode ir para todas as culturas e nações. Então deixamos de ser, nesse sentido, uma terra de índio a ser objeto da evangelização norte-americana, para ser uma terra onde, a partir dela, o evangelho possa ser pregado, difundido e vivenciado. Então surgiu o CLAD 2, o CLAD 3, eu tive a bênção de participar. Foi em Quito, no Equador. O Wilson Costa, que aqui está também, Ricardo Agreste também participou do CLAD 3. Tive a bênção de participar do CLAD 4, também em Quito, no Equador, no seminário Semisud, da Igreja de Deus. Seminário maravilhoso, lindíssimo. Dele você vê o Monte Cotopaxi, coisa linda. E pela misericórdia e graça de Deus, fui o presidente do CLAD 5, como presidente da Fraternidade Teológica Latino-Americana, que foi na cidade de San José, Costa Rica. Todo esse movimento é um movimento promotor e produtor da missão integral na América Latina. Não nos sentimos no direito de falar isso para a Europa ou para os Estados Unidos. Querem usar, querem ler, ótimo, mas a nossa primeira responsabilidade é com o nosso continente. Por isso, qual é a grande diferença entre o movimento missional norte-americano e o movimento chamado da missão integral? A grande diferença é que é um movimento voltado para a nossa realidade. E o movimento missional é para a realidade norte-americana. E que agora alguns e outros querem trazer para o Brasil, etc. Mas, gente, antes disso, nós já estamos fazendo missão integral, a missão de Deus, há quanto tempo? Há muito tempo.
A missão integral é uma revisão daquilo que aconteceu lá em Gênesis. Isso é missão integral. Acontece que, como o Evangelho chegou a nós via várias culturas europeias e norte-americanas, veio também com a sua trajetória cultural. Interpretação bíblica com a sua trajetória cultural. Quem que ensinou que o pastor brasileiro tem que usar terno e gravata? Eu duvido que isso não foi em Recife. Foi em Recife? Foi lá? Pois tu imagina terno e gravata em Souza, na Paraíba, em Cratos, Teresina. Quem nos ensinou a usar terno e gravata? Agora, não usa não para tu ver em determinados circuitos se você tem menos poder ou mais poder. Se tu tens mais poder ou menos poder. Pois bem. Stephanie Lutz Allen, uma pastora, e às vezes eu faço questão de citar mulher porque é difícil, a gente precisa incentivar as mulheres a fazer teologia, irmãos e irmãs. Mulheres, vocês que estão aqui, obrigado por estarem aqui. Em nome de Jesus, façam teologia. Façam teologia. Isso não pode ser um domínio de macho. Concílio de Jerusalém, que tem? Claro, Atos 15 era uma igreja extremamente, a igreja de Jerusalém, monocultural. E para ser cristão, tem que ser judeu, né? Essa teóloga, essa pastora, ela disse assim: estamos apenas focados em ter uma igreja maior, com programas de maior sucesso, dentro das instalações da igreja, ou estamos focados em algo mais profundamente ligado aos propósitos de Deus para o mundo? Qual dos dois? Qual dos dois? Estamos apenas focados em ter uma igreja maior, com programas de maior sucesso dentro das instalações da igreja, ou estamos focados em algo mais profundamente ligado aos propósitos de Deus para o mundo? Qual dos dois? Não me deixa fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Mas também cabe uma outra, isso daí como um grito contra aqueles que não abrem espaço para as mulheres. Mas também cabe muito em levantar a voz e assim: eu não ficarei de fora com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Jamais, ninguém vai calar a minha voz. Esse processo de ser uma igreja missional, eu quero falar agora, não apenas, mas também serve para aqueles e para aquelas que não são. Quero falar com os pastores que aqui estão. Quem são? Deixa-me ver. E pastoras, quem são? Tem uma boa parte que não é. Mas você que não é, não fecha o filtro, tá bom? Não fecha o filtro, por gentileza. A pergunta que me pediram para trabalhar junto com vocês foi: quais são os passos práticos para que uma igreja seja uma igreja comprometida com a missão de Deus? Então, até aqui nós trabalhamos o quê? Nós temos que entender o que é a missão de Deus. Essa é a primeira coisa. Se definirmos errado, nós vamos para onde? Para a prática errada. Então, se eu defino que missão é salvar a alma, a prática vai ser qual? A conversão num esquema constantiniano. Ou seja, para quem estuda missiologia sabe que a proposta de Constantino foi uma missiologia expansionista. Vai lá, pega e traz para dentro e está convertido. E isso é missão. Bom, se isso é missão,
como se percebe o fracasso ou o resultado da missão? 1, 2, 3, 4. Quantos membros tem a sua igreja? A primeira pergunta que o pastor gosta de fazer para o outro, não pergunta nem o nome dele. Enquanto o sujeito fala assim, quantos membros tem a tua igreja? Ah, é o Adílio, você, né? Então nós vamos medir o sucesso da missão em o quê? Contar as pessoas. E não no quê? Relevância e impacto que ela tem na sociedade. Então, por que nós somos um país de quantos milhões de crentes nós temos no país? Segundo o último censo, quantos? Quase, se já não passou, diz o censo, 40 milhões. E a corrupção? O que a igreja fala sobre corrupção nesse país? Deus, na sua maravilhosa graça e soberania, levantou o nosso brother em Cristo, né? Lá na igreja do Piragine, do Pascoal, em Curitiba. Não levantou ele? Mas nós temos que orar muito por esse homem, porque ele já está jurado de morte. Ele já está jurado de morte. Já está jurado de morte. E muito possivelmente ele tenha que sumir do Brasil quando acabar todo o processo da Petrobras. Ele está jurado de morte. Deus levantou esse homem. Mas se Deus levantou um homem, quantas comunidades não temos no Brasil que não poderiam junto com ele se levantar e falar, tem uma coisa que mais chateia e irrita a Deus do que a injustiça. Padilha deu um grito ontem, e toda vez que eu escuto Padilha, ele dá o mesmo grito: Nuestro Deus é um Deus que ama a justiça, porque Deus é justo em seu caráter. Falou ontem. Que igreja é essa que não ama a justiça? Não, nosso papel é salvar a alma. Então eu quero falar especialmente aos pastores que aqui estão e às pastoras, caso estejam. Brother e sister. Qual é o teu papel na igreja? Se eu fizesse o exercício agora e não vou fazer, dizendo o seguinte: vamos definir a tarefa pastoral. Eu não vou fazer porque eu já fiz mais de 100 vezes. E eu duvido que aqui seria diferente. Todas as vezes que eu peço para os meus alunos, conferências, fóruns, para se definir qual é a tarefa do pastor e da pastora, alguém por gentileza poderia me ajudar apagando este quadro? Muito obrigado. Me dizem: aconselhar, pregar, administrar. Isso é coisa para o pastor fazer? Administrar. Discipular. Isso até que está bom. Visitar. É o quê? É tudo. Adintra, para dentro. Pastor, a tarefa dele é fazer coisa dentro da igreja. Para dentro da igreja. Para a igreja. Na igreja. Eu duvido, se você tiver, pode vir falar comigo depois, que eu vou tornar isso público, se você tem 10 amigos ímpios. Duvido
Duvido. Quem aqui tem 10 amigos da sociedade que não participam da sua igreja? Amigo. Não, pastor, mas julgo desigual. Não. Você tem. Rapaz do céu, tu és um milagre. Mas devido à minha profissão. Ah, devido à sua profissão. Mas é raro, né? Você também tem? É raro, gente boa, é raro, porque a gente anda com crente, treina crente, discipula crente, visita crente, vai no hospital para abençoar crente, faz tudo para crente. Então a pergunta que eu quero instigar vocês é: qual é a tarefa pastoral? Qual é a tarefa pastoral? Quando eu saí do Seminário Presbiteriano do Norte de Recife, um pouco antes de eu sair, eu fiquei numa crise, da maior que eu já passei na minha vida. A maior crise que eu passei na minha vida não foi financeira, não foi com quem que eu ia me casar, não foi nada disso. A maior crise que eu passei na minha vida foi: o que é ser pastor? Eu estava estudando numa escola que me preparava para ser pastor, eu não sabia o que é ser pastor. Pode isso? Não. Hã? Alguém aqui fez direito? Tem algum advogado, advogada entre nós aqui? Não, tem. Quando você saiu da universidade ou da faculdade, você tinha dúvida do que você ia fazer? Você ia ser o quê? Advogada. Alguém aqui fez pedagogia? Quando você terminou a pedagogia, você ia ser o quê? Professor, pedagogo. Professor. E a gente, quando termina um curso teológico, a gente vai ser o quê? Não. Mas tem um lado bom, qual? Que teologia não é só para pastor. Quem disse que teologia é para pastor? Ponto final. Quem disse que nós temos o direito de pegar um dom na Bíblia e gerar uma carreira de 4 anos para estudar? Por que nós não temos bacharelado em serviço, em hospitalidade, em generosidade, em misericórdia? Não, mas pegamos o dom pastoral e falamos seminário. Quem disse que nós temos esse direito de fazer isso? Pastores, qual é a sua tarefa na igreja? E eu ficava com esse negócio. Aí eu falei assim: eu tenho uma ideia. Eu vou conversar com os pastores mais antigos. Eu acho que eles vão me lançar uma luz sobre isso. Aí eu saí com um caderninho na mão e perguntando: pastor, o senhor é um pastor já há 15, 20, 30 anos, o que é ser um pastor? Aí ele falava assim: meu filho. Aí já começava por aí. Falei: Zaro, meu filho, o pastor, não adianta ele ser um bom administrador, não adianta ele ser carismático, se ele não for um homem do púlpito, ele não tem a igreja. Falei: então eu tenho que ser um homem do púlpito, meu Deus. Tenho que pregar bem, preparar bem o sermão. Aí eu ia para outra e ele falava assim: meu filho, não adianta você ser um homem do púlpito que tem a palavra, mas se você não tiver carisma, as pessoas não vão te seguir. Falei: meu Deus, será que eu tenho carisma? Aí eu ia para um outro e ele falava essas mesmas coisas. Falava assim: não adianta, se você não for um visitador, as pessoas não vão se interessar por você. Falei: então eu tenho que ser um visitador. Quanto mais eu ia, pior ficava. A lista só ia aumentando, 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 e eu chegava à conclusão: eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta. Aí, eu que sempre fui um rato de congresso, eu fui num congresso da Vinde, lá atrás. E lá no congresso da Vinde, teve um homem que foi falar, que foi, meu Deus, que bênção, o bispo John Stott. Rapaz, alguém foi nesse congresso aí? Não, deixa eu ver. Sou eu, senhores. Eu estive lá. E não só estive lá, como tinha um amigo que falava inglês, eu não falava patavina de inglês naquela época. Falei: fulano, você me traduz porque eu quero ter um contato com esse bispo aí. Eu vou perguntar para ele o que é ser pastor. Vou. Você tem certeza? Vou. Vai que eu vou conseguir uma agenda com esse homem. Eu ficava nele, puxava ele, vinha até que ele olhou para mim e disse: eu consegui marcar uma hora com um homem debaixo de uma árvore, e o meu amigo me traduziu: doutor, bispo, reverendíssimo John Stott, o que é ser pastor? Aí ele falou lá: o pastor, ele cuida de 3 coisas, não vou dizer para você. Ouvindo o homem,
Quando eu ouvi aquilo lá, com o poder, o convencimento, eu falei assim, meu Deus, piorou, acrescentou mais daquilo que ninguém falou até agora. E nesse afã de tentar entender o que é a tarefa pastoral, me cai nas mãos um livro do teólogo, um dos mais, respeitados que a gente tem na América Latina, teve, Orlando Costas. Você já ouviu falar aqui, nós só temos um livro dele no Brasil, pela Garimpo, que está vendendo aí. Se eu fosse você, eu sairia correndo comprar aquilo lá, caso você não tenha ainda. Porque aquilo é teólogo. Caiu um livretinho pequeno na minha mão, publicado pela Indef, 1975. Quantos anos faz? Me ajuda. Quantos? 41. Tem gente aqui que não tem nem essa idade, meu brother? Está cheirando leite ainda. 41 anos. Caiu esse livro na minha mão. Orlando Costas, escutando Mortimer Arias, um teólogo latino-americano uruguaio, para falar na Cátedra Strachan, em Costa Rica, no Seminário Bíblico Latino-Americano, ele escuta Mortimer Arias falando, e o tema da palestra do Mortimer Arias era Hacia una teología evangélica, hacia una teología para el hombre latino-americano, em busca de uma teologia. Ele, escutando esse cara, ele escreveu em seguida um livro chamado Em Busca de uma Teologia Evangélica. Colocou a palavra evangélica para o ser humano, o homem latino-americano. Esse livro cai na minha mão. E aí vem a frase do Orlando Costas que eu tanto estava buscando. O sujeito conseguiu me convencer de qual é a tarefa pastoral em uma frase que nem 2 linhas cabem no Word. Uma frase, não dá nem para dar o enter e baixar aqui, uma frase. Uma frase. Eu não acreditava naquilo. Quando aquilo bateu no meu coração, bateu na minha mente, eu falei, Senhor, resolvido o meu dilema. De hoje em diante, eu sei o que é ser pastor. Você quer, não? Você quer que eu compartilhe isso ou não? Está animado ou desanimado? Para os meus alunos, se não estiver animado, eu falo animais, animais, animais. Animem-se, gente. A frase é esta: a tarefa pastoral, vou até ditar, vou falar devagar, ditando. A tarefa pastoral, a missão, a razão de existir, o propósito, seja o que for, ele usou a palavra tarefa pastoral, responde ora, se ela responde, olha a inteligência de Costas, é porque ela não é um fim em si mesma. Se a tarefa pastoral é uma resposta, é porque ela não vive para si mesmo, como muito pastor vive para si mesmo, para o seu ministério. Tornemos grande o nome do meu ministério. Vive para si mesmo. E sabe quando ele demonstra que ele vive para si mesmo? Quando a comunidade dele é o gueto dele. E não é uma expressão do amor de Deus para o mundo. Aqui ninguém entra, aqui quem manda sou eu. É o meu curral, só falta e pertence ao reverendo tal. A pastoral responde, se ela responde, é porque ela é um ato segundo. Ela é consequência. Ela não é o suprassumo. A pastoral responde a um fenômeno maior. 2 pontos. Escutem isso.
ele vai dizer que a pastoral está subjugada, submetida ao que ele chama de fenômeno. Então não é uma coisinha qualquer, não é escritóriozinho que eu vou ter na igreja, não é nem a minha denominação. Ela é uma resposta a um fenômeno. Gente, o que é um fenômeno? O que é um fenômeno? Definamos um fenômeno. O que é um fenômeno? Dizem que o Ronaldo é um fenômeno. Alguma coisa extraordinária, incomensurável, grande. Não é isso? Pô, aquilo é um fenômeno da natureza, é um negócio assim que você... Uau! Ele falou, a pastoral é isso. Ela é uma resposta a um fenômeno maior. 2 pontos, a missão de Deus. A missão de Deus. Que tal, irmãos e irmãs? Isso não está claro na cabeça dos pastores brasileiros. Nunca me esqueço que ministrando uma vez sobre isso, um pastor batista, numa sala de aula, mas ele deu um tapa na mesa, mais um tapa na mesa, que eu pensei que eu... Para! Eu falei, o que é louco? Foi desse jeito, me deu um tapa na mesa, deu um grito, eu falei assim, eu vou ter que rever o meu ministério tudo de novo, porque nunca eu escutei tal coisa na minha vida. Tudo que eu fiz eu vou ter que fazer uma revisão e começar tudo de novo no meu ministério. Ninguém jamais disse isso para mim. Que a ação pastoral responde a um fenômeno maior. O quê? Por que é que Deus te coloca como pastor na igreja? Por quê? Me ajudem, gente. Para quê? Não entendi. Deus te coloca como pastora na igreja, para quê? Para certificar-se de que aquela comunidade será o quê? Capacitada, equipada, encorajada, treinada, seja o que for, para quê? Para a missão dele. Agora, duvido que você tenha coragem de dizer para mim que é isso que os pastores fazem na igreja. Duvido, porque se você disser é isso que eles fazem, a igreja brasileira não estaria na draga em que ela está. Ela seria uma agência do reino de Deus, sinalizadora, transformadora. O bairro, a comunidade, a cidade, a sociedade seria transformada por Deus e pela instrumentalidade daquela igreja. Duvido. Seria uma revolução jamais vista na história pastoral brasileira e no mundo. E no mundo. Eu não sou pastor para outro motivo que não ser uma resposta àquilo que Deus está e quer fazer no mundo. Olha, gente boa, desculpa se isso traz algum peso de culpa, que não é a minha intenção, mas nós vamos nos encontrar com o Senhor dos senhores, o pastor dos pastores, e Ele vai dar tapa na nossa cara. Ele vai dar. Eu te coloquei lá, para que a tua comunidade fosse a minha agência transformadora para o mundo, e veja o que você transformou. Igrejas estão morrendo, igrejas estão diminuindo. Deus vai levantando. Gente, eu só existo como um agente pastoral. O meu dom, quero que vocês prestem atenção nisso, a minha vocação que Deus deu, o melhor dizendo, o dom que Deus nos deu, está claro em Efésios capítulo 4, para o quê? Equipar o quê? Os santos para a obra do seu ministério, ou seja, Deus nos coloca lá para capacitar as pessoas para cumprir a missão que é dele, e outra, não é a missão da sua igreja.
Porque vai saber se a missão da tua igreja está de fato sendo a missão de Deus. Quem é que sabe? É equipar os santos para serem agentes da missão de Deus no mundo. Não é preparar gente para dar escola na aula dominical apenas. Não é preparar gente para ir visitar o crente lá, para trabalhar em capelania da tua igreja. Não é para essas coisas apenas, também, mas é para o desenvolvimento da missão de Deus na cidade. Por que as igrejas não se interessam pela cidade até hoje? Que foi a primeira palestra que o Sérgio veio colocar para nós aqui. Por quê? Então, o que eu estou tentando dizer para vocês em segundo lugar? Disse o Leandro, a eles passos práticos de como a igreja pode ser uma igreja missional. O primeiro passo prático foi, precisamos entender o que é. Segundo, se o pastor, o líder pastoral, a pastora, não entender o que ele faz lá dentro, acabou. Acabou. A igreja não vai ser uma igreja, o quê? Missional. Vai ser uma igreja o quê? Institucional. Eu vou cuidar do meu rebanho, para que ninguém roube. Vou cuidar do meu salário. Eu vou fazer aqui o que mais tem no Brasil, um ministério de manutenção. É o M de manutenção em vez do M de missão. Eu vou manter esse ministériozinho de manutenção. O que tem de pastor já cansadaço, desanimado, deixando a vidinha aí um pouco. Não, já estou quase lá. Olha o que eu tenho encontrado de pastor desanimado, você não tem ideia, brother. Muita gente desanimada com a igreja, com Deus e coisa do tipo. Mas sabe por que está? Porque aquilo que deveria motivá-lo está sendo posto em lugares errados. Porque eu duvido para você que se você encontrar um pastor, uma pastora, apaixonado por Deus e pela sua missão, se você vai encontrar um sujeito desanimado. Não vai não. Você pode encontrar um sujeito que muitas vezes até está preocupado ou coisa do tipo, mas se nós estamos na igreja por causa de Deus e da sua missão, não tem espaço para entregar a toalha, jogar a toalha lá fora, não tem espaço para isso. Qual é a tarefa pastoral? É o seguinte, eu só sei de uma coisa, que antes de ser pastor de qualquer denominação, instituição, estrutura em que você se encontra, independentemente se for histórica, pentecostal, neopentecostal, não importa, independente da estrutura em que você está pastoreando uma igreja que se encontra hoje, independente de tudo isso, que você coloque no teu coração e na tua mente, que antes de ter sido vocacionado para qualquer igreja / instituição, você foi vocacionado e vocacionada para ser pastor do reino de Deus. A tua primeira fidelidade não é a instituição. A tua primeira fidelidade é a Deus e ao reino, que Ele te vocacionou para ser pastor do reino dEle. Essa é a tua primeira fidelidade. E se esta é a tua primeira fidelidade, meu amigo, não tem a quem temer. Certa vez eu tive o privilégio, para alguns pode ser até maldição, mas para mim foi privilégio, de ciceronear o Leonardo Boff em Londrina. Que horas são? 3h20. Ah, tá lá. Ciceronear o Leonardo Boff em Londrina. Um amigo ia fazer isso, porém ele teve um problema, teve que ir para Curitiba de última hora e me convidou, ligou para mim às 10 horas da noite na minha casa, dizendo o seguinte: preciso de um grande favor seu. Claro, o que aconteceu? Preciso que você amanhã leve o Leonardo Boff para baixo e para cima, porque está chegando em Londrina. Eu falei assim: meu sujeito, vá dormir, sua praga, né? Tem hora de você perturbar os outros. 10 horas da noite, me deixa dormir, rapaz. Leonardo Boff, você acha que eu sou besta? Falei assim para ele, falei, não, eu estou falando sério. Falei, que falando sério, rapaz? Eu, ciceronear o Leonardo Boff, rapaz?
Ele, estou falando sério. Olha, eu vou no aeroporto, mas se esse homem não aparecer lá amanhã, tu vai ver, tu espera. E fui. Cheguei lá. Lógico que eu não ia ser besta, né? Ao ponto de botar assim, uma plaquinha assim, né? Leonardo Boff, né? Não ia pagar esse mico, né? Só aquela barba do sujeito lá. Quando ele chega, ele passa, eu cheguei para ele e falei assim: Frei Leonardo. Ele falou assim: me chama de Leonardo, por favor. Eu tenho uns colegas, rapaz, como diz lá na Paraíba, rapaz, tem uns bichos que gostam de reverendo. Me chama de Leonardo. Se preferir Boff, tá bom. Ok, Boff? Mandou, né? Ok, Boff. É estranho, né? Mas... Qual é teu nome? Falei, meu nome é Jorge. Falou, Jorge? Falou, Jorge... Ele falou assim, Jorge de onde? Eu falei, Rolândia. Esse é o nome da minha cidade, que eu era pastor mesmo, Rolândia. Pode de Rolândia vir alguma coisa boa? Rolândia, de um tal de Roland, um alemão, tem uma estátua desse tal de Roland lá na minha cidade. Lá. Eu venho de Rolândia, Boff. Ele falou, Rolândia? Eu falei, é. Ele falou, você não é aquele que lá no aeroporto de Salvador, quando eu estava voltando da Espanha, que eu fui dar uma palestra sobre ecologia, que você sentou do meu lado, não é você, Jorge? E era, eu ia falar o quê? Eu cheguei e achei assim, eu sou aquele, hein? Não sou nada, brother. Cheguei quietinho, né? Eu já tinha encontrado ele lá. Falou, você é aquele que sentou comigo no aeroporto em Salvador, e eu te pedi um favor. Eu estou lembrado disso. Você está lembrado disso, Jorge? Eu falei, eu estou. E você fez o favor que eu te pedi? Eu falei, fiz. E o favor que ele me pediu, assim, vai visitar o Padre Zé, toma um café com ele e diz que eu mandei um abraço para o Padre Zé. E eu fiz isso. E o homem me acha depois e me pergunta se eu tinha ido dar um abraço no tal do Padre Zé para ele. E eu fiz. Ele falou, então é você, Jorge. Ele me abraçou assim, falou, nós vamos passar um dia juntos para a glória de Deus. Vamos passar um dia juntos. Ele foi na universidade, ele foi na rádio, ele foi não sei o quê. E enquanto íamos dirigindo, ele me contando histórias. Que dia memorável na minha vida, que dia. E uma das histórias que ele contou foi esta, que ele tem um irmão, e ele diz, ninguém dava jeito no meu irmão. Espírita, católico, budista, Seixunoye, ele tentou de tudo, um físico, e foi vender pipoca na rua com um carrinho de pipoca, até que os batistas converteram meu irmão. Eita, se ele soubesse que não os batistas, mas tá bom. Porque os batistas também têm uma capacidade que eu vou te dizer. Bom, os batistas converteram meu irmão. Eu estou contando essa história não é porque eu quero dizer que eu ciceronei o Leonardo Boff, não tem nada a ver comigo, é para ilustrar um fato que eu afirmei. Estávamos na televisão, ao vivo, Jornal do Meio-Dia, Rede Globo, em Londrina. Ele entra ao vivo e eu fico na fora. A plaquinha, ao vivo. A moça, repórter, estamos aqui com o Frei Leonardo Boff, um dos promotores da teologia da libertação, um homem que já escreveu não sei quantos livros, foi dando o histórico dele, né? Frei Leonardo, que privilégio tê-lo conosco no Jornal do Meio-Dia, aqui no Paraná. Seja bem-vindo. Frei Leonardo, o senhor recebeu um voto de silêncio da Igreja Católica Apostólica Romana. Por um ano o senhor não pode falar, dar palestras, não pôde, né? Falar, dar palestras, publicar, escrever. E como é que o senhor se sente? Eu estou lá ouvindo o homem.
Ele tem uma impostação de voz assim meio rouca, carismática. Não sei como é que a gente explica isso. Com aquela barba, com aquela serenidade, ele olhou para a mulher e falou assim, olhou bem para ela, para a cama e falou assim: como o senhor se sente? Livre. Aquilo ecoou assim. Eu regalei meus olhos e falei assim: livre, minha filha. Eu me sinto livre. Antes eu subia, ele tem uma linguagem assim meio arcaica assim. Antes eu subia o Morro do Borel com a Eucaristia para abençoar o povo da comunidade, como sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Não pense você que eu deixei de fazê-lo. Continuo subindo o Morro do Borel para dar a Eucaristia para o povo. Agora não mais como sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, mas como um sacerdote do Altíssimo, porque os dons são irrevogáveis. A mulher ouvindo, cara. Eu me sinto livre. Livre, minha filha. O que tem de pastor preso nas jaulas das nossas instituições e que não são livres coisa nenhuma. Não são livres coisa nenhuma. E precisam experimentar a liberdade, porque Jesus Cristo, quando subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro, que a gente insiste em permanecer cativo. E ele, quando leva cativo o cativeiro, ele diz que só depois disso, vocês já prestaram atenção ou não? Só depois, estou pregando, né? Só depois disso, é coisa de presbiteriano, é uma praga. Só depois disso é que ele levou cativo o cativeiro, que diz Paulo que ele conferiu dons para a gente. Isso não é lindo? Só depois que ele levou cativo aquilo que nos cativava, ou seja, ele nos liberta para fazer com que a gente sirva. Isso é lindo, gente. E tem gente que insiste em permanecer preso nos cativeiros que nos cativam e abafa o dom que Deus nos deu para a sua glória. Tem gente que ainda está preso, gente boa. Tem que ser liberto no nome de Jesus. Ele subiu, ascendeu, levou cativo o cativeiro, ou seja, nos tirou de todo o império da maldade, da potestade do mal, e só depois disso falou assim: agora que vocês estão livres, sirvam em liberdade. É isso mesmo, não é isso? Ou seja, o seu dom pastoral, que não é melhor e nem pior do que ninguém, é apenas um dom entre todos para o serviço, é um dom que tem que ser exercido de que forma? Em liberdade. Em liberdade. Quem é, irmão e irmã, que está te mantendo num cativeiro do qual você não consegue ser um agente da missão de Deus na sua comunidade e transformar para a glória de Deus essa comunidade como sendo uma agência missional de Deus para o mundo? Quem é? Se ele tiver nome, exorciza em nome de Jesus. Sai de mim, arreda-te de mim, Satanás, porque eu sou pastor do reino. Eu sou pastor do reino. Eu não sou pastor de curral. Sou pastor do reino de Deus. Termino com essa história, para depois abrir para vocês falarem. Falta meia hora ainda. Mas quero dar mais espaço para vocês falarem. É a história de um sujeito que chegou para pregar na igreja dele. Pastor. E quando ele chegou na igreja para pregar, havia um grupo de pessoas que estavam fora da igreja. E ali, quando o pastor chegou e falou assim: por que vocês estão aqui fora?
O zelador não abriu a igreja, ele não veio, falou, não pastor, não se trata disso. Ou então por que a gente não entra? Um dos líderes da igreja disse, porque aqui o senhor não prega mais. Eita! Tu imagina, chegando na tua igreja, para pregar, o culto, a liderança está ali fora e fala assim, aqui o senhor não prega mais. Eita! Aqui, não prego? Não prego mais, não, o senhor não prega mais. Ele olhou de um lado, ele viu um caixote de madeira. Não teve dúvida. Pegou aquele caixote de madeira e o povo ali. Colocou o caixote de madeira em cima do púlpito do seu pai. Desculpa, em cima do túmulo do seu pai. Porque havia essa tradição ainda em algumas igrejas, que um cemitériozinho pequeno, né, fica para o túmulo do pai, do pastor, do líder, etc. E ele era pastor e o pai dele havia sido pastor naquela igreja. Imagina, ele não vai pregar na igreja em que ele era pastor e que o pai havia sido pastor. Coloca um caixote de madeira em cima do túmulo, e em cima do túmulo ele começa a pregar o sermão, que possivelmente ele pregaria naquele domingo, e adiciona uma frase que se tornou célebre no mundo inteiro e continua sendo conhecida, pois ele diz assim, pois se de hoje em diante eu não posso pregar na minha igreja, na minha paróquia, pois saibam todos vocês que de agora em diante o mundo é a minha paróquia. Quem disse isso? Wesley. Sabe por quê, irmãos? Porque é pastor do reino. Porque é pastor do reino. O mundo é a minha paróquia. Se tu pensa que a tua paróquia é a tua paróquia, pois tu espera até o dia em que alguns vão chegar lá e falar assim, tu não prega mais aqui. Tu espera. Porque esse dia pode chegar. Pode chegar. E esse dia, termino, começou simplesmente assim no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Você se lembra, não? Jesus Cristo, quando é ungido pelo Espírito de Deus, ele vai para onde? Ele vai pregar onde? Qual a primeira pregação de Jesus depois que o Espírito Santo o ungiu? Em que lugar ele foi? Me lembrem. Hã? Ele foi pregar no deserto? Pregou para quem no deserto? Não, gente boa, ele foi qual é o primeiro lugar que ele foi pregar? Na sinagoga de... Onde, gente boa? Na sinagoga de Nazaré. Foi o primeiro púlpito que ele subiu. Primeira pregação pública dele. Está na Bíblia, não está na Bíblia aí. Essa que você lê aí, está aí. E quando ele sobe no púlpito, ele disse o quê? O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu o quê? Para cumprir a missão de Deus. O Espírito Santo não está sobre mim para eu ser um baita de um pastorzão, cheio das minhas coisas. Ele me ungiu para. Unção é para. Se é para, é finalidade. E a finalidade não é para que depois do culto, assim, que mensagem, reverendo. Que linda mensagem. Aí outro pastor falou assim, o diabo acabou de me dizer a mesma coisa. Me ungiu para pregar para os pobres, proclamar libertação, curar, apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa foi a mensagem que Jesus pregou, a primeira dele. Consequência? Fizeram o que com ele? Quiseram matá-lo. Está lá, na tua Bíblia. E como que ele escapou dessa? Saiu correndo. E ó, perna para quem tem. Está na Bíblia. Saiu correndo no meio deles e foi embora. Saiu dali. Então é o seguinte. Eu estou convicto que tem muita gente que prefere e que preferiria que você seja pastor na igreja,
dentro da igreja, com a igreja, para a igreja, para andar com o crente, para amaciar o discurso, para não chegar na igreja e falar o seguinte: olha, o reino de Deus está para além das divisas da igreja batista. O reino de Deus está para além das divisas da igreja congregacional, presbiteriana, metodista, IPI, IPB, IPC do B, seja o que for. Ele está para além de tudo isso. Porque nos tempos de Elias, todos os profetas foram enviados, menos ele dá uma lapada nos caras, para o povo de Israel. E nos tempos da viúva de Serepta, todas foram enviados, menos para as de Israel. E não é à toa que quiseram matá-lo, porque Jesus já deixa claro que o reino de Deus está para além das bordas geográficas que nós estabelecemos, está além. E ele deixa claro no seu primeiro discurso que ele é o que do reino? Ele é um pastor do reino, ele é um agente do reino, e que o que ele vai fazer é cumprir a missão, a vocação de Deus para o mundo. E tu, meu brother, tu és o quê? Hoje se cumpriu. Então eu estou dizendo, nessas minhas duas falas de ontem e de hoje, eu só vim aqui para dizer duas coisas. Olha o tanto de tempo que demorou para dizer só duas coisas. Só duas. E eu poderia dizer mais, sim, mas não vou mais dizer. Quais são as duas únicas coisas que eu vim dizer para vocês? Me deram a seguinte incumbência: diz para eles como que a igreja pode se tornar uma igreja missional. E eu só vou responder duas coisas, mas a terceira, que não vai dar tempo, eu adoraria prossegui-la, mas só vou dizer qual é. A primeira coisa é: nós só seremos uma igreja missional se nós, o que em primeiro lugar? Me ajude, gente boa, pelo menos me vale assim que valeu a pena deixar a minha casa, a minha linda mulher, para ficar com esses barbudos. Fala, olha o tamanho da barba daquele sujeito lá. Me diga, se nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja missional, o que é a primeira coisa que nós precisamos fazer em nossa comunidade? Me ajudem, digam o quê? Entender o que é a missão de quem? Por favor, eu não vou fazer aqui um ato de profissão de fé e batismo, mas adoraria fazer. Eu vou batizar aqueles e aquelas que, como Jesus foi batizado. Jesus foi batizado para quê? Para cumprir a missão. Ele se arrependeu do quê? De nada, não tinha pecado. Então a unção que estava, o batismo foi um batismo de capacitação missional. Então eu gostaria tanto de poder nesta tarde batizar alguns de vocês, assim, todos aqueles que entendem. Vem, porque eu quero jogar água na tua cabeça. Eu sou presbiteriano. A primeira coisa que eu gostaria de pedir para todos nós é o seguinte: por favor, se comprometam não comigo, mas se comprometam com Deus. Igual a gente faz aquelas perguntas: você se compromete? Né? A gente faz essas perguntas de batismo, vocês se comprometem, irmãos e irmãs, de agora em diante, a fazerem de tudo, o possível e o impossível, para capacitar as pessoas que estiverem do seu lado, para que elas entendam o que é a missão de Deus? Vocês se comprometem? Vocês se comprometem? O Evangelho Maltrapilho, já li sim, Brenneman. Vocês se comprometem, irmãos? Se comprometam. Quem se comprometer, eu posso batizar. Se comprometem com isso, de que vocês farão de tudo para ajudar as pessoas a entender qual é o projeto de Deus para o mundo. Vocês topam essa parada, gente boa? Tá. Segundo, pastores e pastoras que aqui estão, vocês se comprometem em fazer uma revisão dos seus ministérios e diante de Deus rever se de fato você está sendo um pastor ou uma pastora para capacitar a sua comunidade, para que ela seja uma agência, instrumento da missão de Deus no mundo. Promete fazer isso, meu brother? Se você promete fazer isso, te prepara, porque algumas coisas vão acontecer. Primeiro, o teu púlpito vai mudar, não de lugar, mas de cosmovisão. Tudo que você pregar de agora em diante terá a ver com o reino,
com a missão de Deus para o mundo. Se prepare, porque a tua escola dominical vai mudar. Para com esse negócio de ficar preparando gente, capacitando gente que não faz nada. Escola dominical é assim, é a única escola do mundo que eu conheço que o sujeito passa 30 anos e não se forma em nada. Ah, vamos dar um curso de 6 meses sobre evangelização. Aí fica lá, sabe tudo que é evangelização, não vai evangelizar. Agora vamos fazer 6 meses. A tua escola dominical vai mudar. Por quê? Porque a escola dominical é a instrumentação técnica capacitadora para o exercício e desenvolvimento da missão. Olha para a tua escola dominical. Você sabe o que mais vai mudar? Os teus relacionamentos vão mudar. Os teus relacionamentos vão mudar. Por quê? Porque você quer, a partir da sua vida, mostrar, no bom sentido, para a sua comunidade, que você é ponte para o mundo. Ponte para o mundo. E você vai parar de ficar no púlpito assim, vão pregar, vão evangelizar, vão fazer. Você vai parar com isso. Você vai parar com isso. Porque o nosso culto tem que deixar de ser imperativo para ser descritivo. Não adianta, você não vai convencer ninguém do púlpito de fazer a missão. Só vai gerar culpa nas pessoas. Quase todas as perguntas que você vai no púlpito, a resposta é não. E por que você faz? Quem evangelizou essa semana aqui, irmãos? Irmãos, quem leu a Bíblia todo dia? Sempre vai ser não a resposta. Então por que você pergunta? Vai mudar o teu púlpito, vai mudar a tua cosmovisão, vai mudar a tua escola dominical, vai mudar os teus relacionamentos. Outra coisa que vai mudar, em nome de Jesus de Nazaré, vai mudar a maneira como a igreja gasta o dinheiro. Tu quer conhecer de fato uma igreja missional? Essa era a terceira dica que eu ia dar para vocês. Olha para o orçamento da igreja e veja com que ela está gastando dinheiro, que esse recurso não é da igreja e nem dos membros da igreja, esse recurso é do Altíssimo. Com que ela está gastando dinheiro? Tu olha no orçamento da igreja, eu posso te dizer com todas as veras de minha alma, é ou não uma igreja missional? Tu olha se ela está gastando para ela mesma, conservação, ar-condicionado, seja o que for, ambiente gostoso, agradável para os quem. Tu olha no orçamento da igreja e tu vai ver se a tua igreja é ou não missional. Porque onde está o teu, aí está o teu, inclusive da igreja. Inclusive da igreja. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. E finalmente, se você quer de fato, então eu já dei um terceiro item. Como a gente pode perceber se a igreja é missional ou não? Terceiro item, e esse daqui é para arrebentar a gente, é veja de fato se o povo da sua igreja é um povo comprometido com a missão. Veja se o povo da tua igreja é um povo comprometido com a missão. E você vai perceber isso, sabe onde? O que é que eles fazem no meio da semana. Tem gente que acha que um povo é fiel quando a igreja está cheia. A quarta-feira está cheia, a terça-feira à tarde está cheia, a quinta-feira está cheia, o domingo está cheio, o domingo de manhã está cheio, e você bate a mão no peito e fala assim, oh, que igreja maravilhosa, como eu sou um pastorzaço. Tu vai ver se lá no emprego estão sendo transformadas as vidas, que estão aquele sujeito trabalhando do lado dele. Tu vai ver no hospital, vai ver se os teus membros na igreja não são sonegadores, se eles estão, o testemunho que eles estão dando para a cidade. Tu vai nas empresas e vai ver se o chefe, que é presbítero seu, paga bem. Tu vai olhar para as empregadas domésticas da igreja, para ver se elas são registradas. Vai ver se a tua igreja é de fato missional, é na praxis do teu povo. Escuta o que eu estou te falando, e a praxis do teu povo tem muito a ver com a tua liderança pastoral e com o seu estilo de pastoral na igreja. A gente poderia conversar sobre tanta coisa, o que significa ser uma igreja missional, mas eu acho que essas já estão suficientes, não está bom, gente, irmão? Já nos perturbamos demais esses dias, não? Já nos perturbamos demais esses dias. Nesse livro ele conta a história de um mendigo que foi alcançado na rua, e ele foi para a igreja à noite, e quando chegou na igreja não permitiram que ele entrasse na igreja. Ele vai, senta na calçada e começa a reclamar, e ele está falando com Jesus.
Ele dizendo: rapaz, eu me converti e foram me alcançar hoje na rua e não deixaram entrar na casa. Jesus disse: também não me quiseram lá. Então assim, hoje acontece muito isso. Ok, irmãos e irmãs, era isso que eu tinha que dizer para vocês. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer criticar alguma coisa? Alguém quer discordar de alguma coisa? Alguém quer dar um testemunho sobre algo? E esse testemunho pode ser até pessoal. Não tenha vergonha de dizer assim: eu não sabia que era ser pastor nessa perspectiva missional. Agora eu sei. Peço que os irmãos orem por mim. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu participo, meu nome é 4º Congresso, esse. Então participei de todos, né? E confesso aos irmãos que dessa vez eu estou saindo mais impactada. Não que os 3 anteriores não tenham me impactado, mas depois de participar dessa trilha e ouvir René Padilha e na sua fala, suas colocações, eu estou me convertendo de novo. Porque eu já tinha esse anseio, já tinha esse desejo, esse vazio, me achava impotente, passiva demais, e vendo toda essa contextualização, eu vi que não fiz nada nesses 21 anos de pastora, sabe? O pouco que eu fiz não foi nada. E gostaria muito de poder ser como uma voz que clama no deserto no Brasil, na igreja brasileira, que está obesa, mórbida e sedentária. E não tem pessoas que clamem tanto um congresso como esse. Quantos líderes tem dentro do nosso estado, na nossa cidade? Quantas pessoas eu convidei para participar desse congresso, mesmo estando no hospital, porque fazem 11 dias que eu saí do hospital. E eu não vi uma dessas pessoas aqui participando. E, assim, o meu sofrimento, eu saio com uma grande indagação, como fazer para que essas pessoas possam acordar, assim como eu acordei, mesmo tendo vontade e na minha pequenez, entendendo um pouco de missão integral, que essas pessoas enxerguem o reino de Deus da forma que ele é, sabe? Graças a Deus por sua conversão. Graças a Deus. Essa é uma conversão que todos nós precisamos passar. Pedro era convertido a Deus, mas ele não era convertido à missão de Deus. Ele não era convertido à missão de Deus. Tanto é que ele não era, que quando ele estava lá, o Espírito Santo precisou trabalhar muito para converter a Pedro, a missão, não a Deus. Quando ele disse mata e come, ele não queria matar, a ponto dele chegar no final e falar: agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. O problema de Pedro não era comida, o problema de Pedro é como é que você quer ser um agente de Deus para o mundo se você rejeita as pessoas. Então que bom que você se converteu, fique com isso. E isso, claro. Então é isso aí. É isso aí. Agora siga em frente. Você é livre. Não, você é livre. Você é livre e você carrega o grão de mostarda. Um dia ele vai virar uma árvore frondosa. Quanto àqueles que não estão aqui e não puderam vir ou não quiseram vir, é o seguinte: a tua mensagem é: vem e vê. Vem e vê. Vem e anda comigo e você verás a diferença na minha vida. Vem e vê. Convença-os não pela palavra, convença-os com seu compromisso. Vem e vê. Pois. Aqui no Nordeste. Não tive nenhum prazer de ir para aquele lado, mas os que aconteceram no Nordeste eu fui quase todos. Participei de congresso da CEPAL e a Bruce Wilson e outras figuras que o senhor conhece. Esse acúmulo aí que está acontecendo com você e está lhe chamando a atenção, é um acúmulo. Vai chegar um momento que ele vai explodir. E chegou o momento de explosão. É a hora. É a hora. Por favor, meu brother, ajuda ali. Ô Jorge, eu fiquei
eu sempre fico pensando sobre essa questão da formação da gente teológica e o quanto ela é reducionista. E eu me sinto contemplado na palavra da pastora ali, quando a minha visão ela tinha muito mais a ver com a perspectiva de salvação do que reino de Deus. E aquela construção escatológica de que é o seguinte: as coisas vão piorar, Jesus vem. Então eu não posso fazer nada, porque isso vai acontecer. Então isso fere a perspectiva ecológica, isso fere esse senso de missão. E eu entendia que o reino de Deus era a igreja. Então, aquela questão de que eu estou servindo o reino, servindo a igreja, achando que estou servindo o reino. E a igreja, posteriormente, com a igreja como único agente do reino, né? De transformação, então só a igreja, né? Aquela história do Zé Marco de Coqueiral, de que o reino de Deus é uma construção de muitas mãos, na verdade, e não unicamente pela igreja. Então, eu fiquei encantado esses dias aqui, pela bênção de ter estado aqui com os irmãos, e a gente percebendo essas coisas que parece que as nossas lentes, elas não nos ajudaram a enxergar, e a gente vai trocando a lente, e aí quando troca a lente passa a perceber coisas que realmente são libertadoras, como você disse. Então, obrigado, Jorge, foi uma bênção esses dias aqui, Deus te abençoe. Alguém mais? Temos uns minutinhos apenas. Queira compartilhar algo? Esse é o Moisés. Boa tarde, pessoal. Graças a Deus, estou aqui. Eu estava me segurando ali para não contar isto, mas alguma coisa me despertou para contar. Quero dizer para vocês, eu não sou pastor. Sou um simples membro, auxiliar de trabalho, e na igreja trabalhava com DEPEN. E sempre trabalhei na igreja. Quando quero dizer para vocês uma coisa interessante diante da exposição do nosso pastor, é que eu quero dizer para vocês que eu fiz 3 coisas que não era da minha alçada, mas aí pego um gancho aqui no que ele disse do homem livre para fazer a obra de Deus. E Deus, então, quero dizer também que Deus me mostrou que eu tinha que fazer aquilo. Então fiz 3 coisas interessantes. Fiz um casamento, ungi e dei a bênção apostólica. Coisa que chama atenção, né? Mas da igreja da qual faço parte ainda, que eu sou da IADN, jamais isso pode acontecer. Por isso eu quero dizer para vocês que eu sou um homem livre. Aí teria que explicar bastante, né? Não há tempo, como ele disse, para isso, né? Mas dizendo a vocês o seguinte: no casamento, jamais pode faltar um pastor, né? Está certo para o pastor. E aí o pastor faltou. A pessoa do casamento lá disse: e agora? Tudo comprado, tudo pronto, aí vai faltar. Moisés, eu digo: nem olhe para mim, porque eu sou um membro. Você sabe que você vai me queimar. Aí a pessoa: vou ligar para o pastor. Ligou para o pastor, eu não posso ir. Quem está aí? Moisés. Eu era bem quisto na igreja. Então, homem, pelo amor de Deus, o pastor está dizendo, está dando o aval para você fazer, que ele não pode vir. Digo: então agora tudo bem. Espero que não seja mentira para não me queimar. Aí foi quando eu fui me preparar, porque um membro jamais, nunca fez casamento, fui me preparar e fiz o casamento. E a unção, Deus tinha falado, eu não entendia. Passou anos, até que fui ao Rio de Janeiro, muito longe, chegando lá, na casa de um cunhado meu, ele disse: vamos para a igreja, você vai voltar quando? Eu digo: amanhã. Ele disse: rapaz, então vamos ali. Chega lá, levei a carta de auxiliar de trabalho e preguei, né? Num culto lá. E no final, pastor, agora você vai ungir. Eu quero correr lá e dizer: pastor, não. Ao Espírito Santo: calma, você não está mentindo. A carta você entregou como auxiliar. Se ele está te chamando, é uma obra de Deus. Aí eu digo: então amém. Isso o Espírito Santo falando comigo. Então fui lá, ele me deu óleo e eu ungi a igreja. O que Deus fez foi com Deus. E a bênção apostólica, eu fui no final do trabalho, alguém disse: tem um pastor aqui. E alguém que me conhecia e sabia. Chegou e disse: pronto, está aqui fulano de tal, é um pastor, ele vai dar a bênção. E quando me chama lá, eu dou a bênção e pronto. Glória a Deus. Pois é, né, irmão? Se alguém quiser casar, falar com o homem, está aqui.
Está aqui do lado. E se alguém quiser ser ungido, a gente vai ali no canto também. E ele, se quiser, pode impetrar a bênção no final, né? Aí. Gente boa, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu desejo que a gente continue cumprindo a missão de Deus no mundo, viu? Pela paciência e pela participação. Muito obrigado, querido. O senhor quer falar? Ele quer só um minutinho que ele quer falar e a gente entrega a palavra. É só fazer uma colocação com relação a Sara, ela dizendo agora há pouco que está se convertendo nesse congresso. Sara eu conheço já há algum tempo, nós somos amigos, 16 ou 17 anos. Olha, Sara está vencendo barreiras tradicionais, sem entrar no mérito da questão, porque todos nós aqui somos bem adultos para compreender o que eu estou dizendo. Além do mais, como ela se postou mulher, pastora, vencendo barreiras nessa situação, soro positivo há 15 anos, 14, 15 anos. Veja aí, a condição de Sara, como fica diante de tanto tradicionalismo, diante de tanta hipocrisia, que você bate nas costas do amigo e puxa o tapete assim que ele dá as costas. Obrigado. E nós tivemos, né, Sara, o privilégio do ano passado, nesse mesmo congresso, né? Doente, completamente doente. Você estava ruim, Sara, você estava ruim. Eu achei que depois daquilo que a gente se despedir, você ia ver Jesus. Mas nós oramos, nos consolamos, pedimos a libertação de Deus à sua vida, e hoje está aqui você dando testemunho para a glória de Deus, né? Coisa boa. Obrigado, gente boa.